Porque parece que os outros prosperam e você sofre. A palavra revela o motivo. Você já sentiu que a vida parece andar de costas para você? Enquanto outros prosperam, conquistam, exibem vitórias e abundância, você ora, trabalha, faz tudo certo e nada acontece. O coração começa a perguntar em silêncio: por que, Senhor? Por que parece que todo mundo avança menos eu? Esse é o momento mais perigoso da jornada espiritual. Porque é quando a fé começa a se confundir com frustração e o silêncio de Deus parece injustiça. Mas e se esse silêncio não fosse castigo? E se fosse propósito? A palavra mostra que o atraso de Deus não é negação, é preparação. Enquanto você pensa que está sendo esquecido, o céu está te lapidando. Enquanto você olha para fora e vê os outros colhendo, Deus está trabalhando por dentro, gerando raízes que ninguém vê, mas que vão sustentar frutos que ninguém poderá tirar. O problema é que o mundo te ensina a medir sucesso pelo que se vê, e Deus mede prosperidade pelo que se suporta. Você olha para os que cresceram rápido, mas não vê o preço que pagaram. A prosperidade sem propósito é como fogo em palha. Brilha por um instante e desaparece. Já o que é forjado por Deus cresce no tempo certo, na estação certa e permanece quando o vento sopra. Deus não está te punindo. Ele está te preparando. Porque quem nasce pronto não aguenta o processo. E quem aguenta o processo carrega a autoridade. O que parece atraso é lapidação. O que parece esquecimento é estratégia. O que parece perda é apenas o campo sendo arado para uma colheita que ninguém vai entender. A palavra diz no Salmo 37, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque em breve murcharão como a erva e secarão como a verdura. Deus está te ensinando a confiar mesmo quando nada faz sentido. Porque a fé não é acreditar quando tudo dá certo, é permanecer quando tudo parece errado. Hoje você vai entender o que está por trás desse aparente desequilíbrio. A palavra vai te revelar o motivo pelo qual parece que os outros prosperam enquanto você sofre. E porque essa diferença é o maior sinal de que Deus te escolheu para algo muito maior do que sucesso momentâneo. O engano da comparação. O maior ladrão da paz não é o fracasso, é a comparação. Ela entra de forma silenciosa, mas corrói a fé como ferrugem. Você olha ao redor e começa a medir o seu valor pelo progresso dos outros. O vizinho conseguiu, o amigo prosperou, o conhecido mudou de vida. E dentro de você nasce a pergunta: por que comigo não? É nesse ponto que a alma se enfraquece. Porque quando você compara o seu processo ao resultado de alguém, você destrói a confiança no tempo de Deus. A palavra já alertava sobre isso. No Salmo 73, Asaf confessou que quase se desviou da fé, porque invejou a prosperidade dos ímpios. Ele olhou para aqueles que viviam longe de Deus, mas pareciam desfrutar de abundância e conforto. Até que entrou na presença do Senhor e entendeu o fim deles. A comparação faz isso. Tira você da presença e te faz esquecer que cada caminho é desenhado com um propósito específico. O que Deus escreve para você não pode ser comparado ao que Ele permite a outro viver. Quando você se compara, você perde a gratidão. E sem gratidão, o coração deixa de enxergar o que já tem. O inimigo sabe disso. E é por isso que ele usa a comparação como arma espiritual. Ele não quer roubar o que você tem, ele quer roubar a sua percepção. Porque quando você deixa de ver valor no que Deus já te deu, você começa a duvidar do que Ele ainda vai te entregar. A comparação é injusta porque ignora o que está por trás das aparências. Você vê a colheita dos outros, mas não vê o solo que eles semearam, nem o tipo de semente que usaram. Alguns cresceram rápido porque plantaram o que não tem raiz.
Outros florescem porque foram regados por dores que você nem suportaria. E talvez Deus te fez esperar porque a colheita que Ele planejou para você não é passageira, é eterna. Cada processo é personalizado. O tempo do outro não é o seu relógio. E a prosperidade do outro não invalida a promessa de Deus para sua vida. Quando você entende isso, o coração encontra descanso. Pare de olhar para o jardim do vizinho e comece a cuidar do seu. Porque enquanto você compara, o seu terreno seca. Mas quando você foca em cultivar o que Deus colocou em suas mãos, o céu começa a enviar chuva no seu tempo certo. A fé amadurece quando você aprende a se alegrar com o bem dos outros sem duvidar do seu próprio destino. Porque quem confia no plano divino sabe, a colheita dos outros não é uma ameaça, é apenas um sinal de que a sua também está chegando. A ilusão da prosperidade aparente. Nem toda prosperidade vem de Deus. Vivemos em um tempo onde o brilho engana, onde resultados rápidos são confundidos com bênção e o sucesso aparente é celebrado mais do que a integridade. Mas a palavra é clara. Existe uma prosperidade que vem do alto e outra que é apenas reflexo do mundo. Uma constrói alicerces eternos, a outra desaba quando o vento muda de direção. A ilusão da prosperidade é o disfarce mais perigoso que o inimigo criou. Ele sabe que nem todos se rendem ao pecado, mas muitos se perdem no conforto. E é por isso que ele oferece atalhos, caminhos aparentemente abençoados, mas que cobram a alma como preço. O inimigo não tenta apenas com dor, ele também tenta com sucesso. E muitos caem porque confundem movimento com propósito e abundância com aprovação. Jesus alertou: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. A prosperidade que não nasce da obediência é apenas um disfarce espiritual. Ela traz brilho, mas não traz paz. Oferece conquista, mas rouba comunhão. Entrega poder, mas esvazia o coração. E é por isso que tantos que parecem estar vencendo vivem em guerra por dentro. O inimigo não precisa destruir quem já está vazio. Basta mantê-lo distraído com o que parece vitória. Deus, ao contrário, não te dá para te perder. Ele te molda para te sustentar. Enquanto alguns alcançam o topo rapidamente, o Senhor ainda está te ensinando a criar raízes. Porque o que é construído sem base, cai. E o que é erguido em fidelidade, permanece. É melhor demorar com Deus do que conquistar sem Ele. É melhor ser provado no deserto do que reinar no Egito, longe da presença dEle. A verdadeira prosperidade não é o que você conquista, é o que você suporta sem perder a fé. A diferença entre o ouro verdadeiro e o falso está no fogo. O falso se desfaz, o verdadeiro brilha ainda mais. Deus permite o fogo para provar o que é genuíno e o que é seu permanece de pé. Então, quando você olhar para alguém prosperando e sentir o peso da comparação, lembre-se, há riquezas que escravizam e desertos que libertam. Há aplausos que afastam de Deus e lágrimas que aproximam. O que é do mundo termina com o tempo. O que é de Deus começa quando o tempo acaba. O propósito do sofrimento. O sofrimento nunca é um erro no plano divino. Ele é uma escola, uma forja, um altar onde o caráter é refinado e a fé se torna madura. Enquanto o mundo foge da dor, Deus a usa como instrumento de transformação. Ele não se agrada do sofrimento, mas o permite porque sabe que há lições que só podem ser aprendidas no vale. E quem passa por esse vale com fé nunca sai o mesmo. A dor tem o poder de revelar quem realmente somos. Quando tudo está bem, é fácil falar de fé. Mas é no dia em que o chão desaparece que descobrimos se a nossa fé está nas promessas ou no prometedor. Jó entendeu isso quando perdeu tudo e ainda assim declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Ele não entendia o porquê, mas confiava no quem. É isso que o sofrimento faz.
Ele transforma a dor em adoração. O sofrimento também tem uma função espiritual: silenciar o orgulho. O homem cheio de si acredita que é autossuficiente, mas a dor o lembra de que ele depende de Deus para respirar. O sofrimento quebra a casca da arrogância e revela o coração ensinável. É nesse ponto que Deus começa a agir. A dor, quando vivida com fé, não destrói, ela purifica. O fogo da aflição não vem para queimar o justo, vem para revelar o ouro que há dentro dele. Os maiores homens e mulheres de Deus foram formados em meio à dor. José foi traído, Moisés foi rejeitado, Davi foi perseguido, Daniel foi jogado na cova e até Jesus foi ferido. E todos saíram do sofrimento mais fortes, mais sábios e mais próximos do Pai. A dor foi o meio pelo qual Deus os separou do comum e os preparou para o extraordinário. E o mesmo está acontecendo com você. Quando o sofrimento chega, o inimigo sussurra que Deus te abandonou, mas a verdade é o oposto. É nesse momento que ele está mais perto. O silêncio dele não é ausência, é operação. Você não está sendo punido, está sendo aperfeiçoado. Porque Deus não constrói propósitos em terrenos rasos. Ele cava fundo antes de edificar algo que durará para sempre. O sofrimento é a ponte entre o que você era e o que Deus quer que você seja. E quando o processo terminar, você não vai apenas entender por que doeu, vai agradecer por não ter desistido. Quando Deus está te escondendo, há momentos em que a vida parece travar. Nada flui, portas se fecham, oportunidades evaporam e o silêncio de Deus se torna ensurdecedor. Você olha ao redor e não entende. Senhor, por que o Senhor me esconde enquanto outros brilham? Mas o que você chama de esquecimento, o céu chama de proteção. Deus não esconde o que quer abandonar. Ele esconde o que está lapidando. Quando o oleiro está moldando o vaso, ele cobre a peça ainda inacabada para protegê-la de rachaduras. É o mesmo com você. O esconderijo de Deus não é punição, é preservação. Ele te tira de lugares de exposição prematura, porque sabe que o brilho fora de tempo destrói mais do que abençoa. José foi escondido em uma prisão antes de se tornar governador. Moisés foi escondido no deserto antes de libertar o povo. Davi foi esquecido no campo antes de ser ungido rei. Nenhum deles entendeu no início. Todos se sentiram sozinhos, abandonados, atrasados. Mas o esconderijo foi o tempo de estrutura, o tempo em que o céu os preparava para carregar o peso da promessa. O mundo chama de atraso, o que Deus chama de treinamento. Há portas que ainda não se abriram, não porque você não é capaz, mas porque Deus está blindando o que é seu até que o seu coração esteja pronto para suportar o tamanho da responsabilidade. Ele não quer apenas te colocar no lugar da promessa. Ele quer garantir que você permaneça lá. Enquanto você sente silêncio, o guardião do propósito está te protegendo. Ele te afasta de alianças erradas, te desconecta de ambientes que te enfraquecem e te esconde do olhar daqueles que poderiam destruir o que ainda está sendo formado. O esconderijo de Deus é o útero da maturidade espiritual. E quando chegar o tempo, o próprio Deus te mostrará. Aqueles que hoje não te veem serão testemunhas do que Ele estava preparando em segredo. Por isso, não despreze o tempo do anonimato. Ele é o solo onde a autenticidade cresce. Deus está te escondendo, não para te privar da luz, mas para te proteger do calor que o imaturo não suportaria. E quando Ele te revelar, nada e ninguém poderá te esconder novamente. O tempo do homem e o tempo de Deus. O tempo é uma das provas mais difíceis para o coração humano. Nós medimos a vida em horas, dias e anos, mas Deus mede em processos. Enquanto o homem quer chegar rápido, Deus quer chegar certo. A impaciência é o peso da alma, que não entende que o céu não trabalha por relógio, trabalha por propósito.
O atraso, na maioria das vezes, não é demorado, é necessário. Eclesiastes diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Essa é a chave da maturidade espiritual. Compreender que o tempo de Deus nunca se atrasa, ele apenas não se apressa. Ele sabe o exato momento em que a bênção deixará de ser fardo e a promessa deixará de ser risco. É por isso que ele segura, é por isso que ele silencia, porque o amor dele não entrega antes que você esteja pronto para sustentar o que pediu. O tempo humano quer resultados, mas o tempo divino quer raízes. O homem se angustia por não ver mudança, enquanto Deus se alegra por ver constância. É a fidelidade no tempo da espera que prepara o milagre. Quando você permanece obediente mesmo sem sinais, você está dizendo: Senhor, eu confio no teu relógio. E é exatamente isso que ativa o mover de Deus. Pense em Abraão. Deus prometeu um filho, mas o relógio demorou 25 anos para se alinhar. Para Sara era impossível, para Deus era só questão de tempo. O mesmo acontece com você. O que parece esquecido está sendo alinhado. O que parece parado está amadurecendo. Deus não perdeu o controle. Ele apenas trabalha num nível que o seu olhar ainda não alcançou. O tempo do homem é guiado pela ansiedade, o tempo de Deus pela sabedoria. E quando você aprende a se render ao tempo divino, algo muda por dentro. A alma se acalma, o coração se torna grato e a espera deixa de ser sofrimento para se tornar confiança. Porque no fim, o que vem no tempo de Deus carrega a marca da eternidade. Não se desfaz, não se perde, não se rouba. Você não está atrasado. Está sendo preparado. O tempo não está te punindo, está te treinando. E o relógio de Deus nunca falha. Ele sempre desperta no exato segundo em que o seu propósito está pronto para nascer. Quando o céu te observa em silêncio, há dias em que orar parece falar com as paredes. Você busca direção, pede resposta, chora em secreto, mas o céu parece mudo. É nesse ponto que muitos desistem. O homem interpreta o silêncio como ausência, mas o silêncio de Deus é um exame espiritual. Quando o céu se cala, ele não te abandonou. Ele está te observando. Deus prova o coração no som da quietude. É no silêncio que ele separa os que creem pelo que sentem, dos que creem pelo que sabem. Quando o barulho das emoções diminui, o que resta é a fé genuína. Foi assim com Abraão, quando subiu o monte sem entender o propósito do sacrifício. Foi assim com Jesus, quando o Pai silenciou no Getsêmani. O silêncio do céu é o campo onde a confiança é testada e a obediência é revelada. Enquanto você pergunta por quê, Deus está observando como. Como você reage ao não ver resposta? Como você trata o tempo da espera? Como você se comporta quando ninguém te aplaude? O silêncio é o lugar onde Deus vê o que as palavras não mostram. O céu não se cala por descuido. Ele se cala porque o propósito ainda está sendo escrito. E se ele te mostrasse tudo agora, você não precisaria de fé, precisaria de controle. Mas Deus não quer controle, ele quer rendição. Por isso, quando o céu se cala, ele te está ensinando a descansar. Há uma verdade espiritual que poucos entendem. O céu não responde toda oração com palavras. Às vezes responde com movimento. A porta que se fechou foi uma resposta. A pessoa que se afastou foi uma resposta. O atraso foi uma resposta, mas como você está ferido, chama de silêncio o que na verdade é livramento. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele está agindo no invisível, organizando o que você ainda não entende, alinhando corações, conectando caminhos e preparando o cenário onde a resposta vai se manifestar no tempo exato. Enquanto isso, ele te observa, não para te julgar, mas para te moldar. Então, da próxima vez que o céu ficar em silêncio, não duvide.
Porque se ele não fala, é porque já confiou em quem você se tornou. E quando esse processo terminar, o barulho que virá será o som da promessa se cumprindo. O coração que atrai o milagre. Deus não responde a todos do mesmo modo, porque ele não ouve apenas palavras, ele ouve o coração. Há pessoas que pedem muito, mas confiam pouco. Outras quase não pedem, mas vivem em silêncio com o coração aberto, e o céu as escolhe. O milagre não é atraído pela força da oração, mas pela pureza da intenção. Quando a motivação é egoísta, o pedido sobe vazio. Mas quando o coração é sincero, até um sussurro chega ao trono de Deus. A palavra diz em 1 Samuel 16:7, o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É ali que ele mede a verdade da fé. O coração que atrai o milagre não é o que exige, é o que confia. Não é o que questiona, é o que permanece. É o coração que continua servindo mesmo sem resposta, que continua orando mesmo sem sinal e que continua amando mesmo depois de ter sido ferido. Esse é o tipo de fé que move o invisível. Muitos querem que Deus mude suas circunstâncias, mas Ele está tentando mudar seus corações. O milagre começa quando o interior se alinha ao propósito. O que prende a bênção não é o demônio, é a dureza da alma. Quando você perdoa, a bênção se aproxima. Quando você solta o passado, o novo flui. Quando você deixa o orgulho cair, o favor te encontra. O milagre não é conquistado, é permitido. E o coração humilde é a chave que abre essa permissão. O coração endurecido fecha os céus, mas o quebrantado abre caminho para o impossível. Por isso, Deus muitas vezes te leva ao limite não para te destruir, mas para te amolecer. Ele sabe que há bênçãos que só descem quando a resistência cai. Quando o coração se rende, o milagre se manifesta, porque o céu não se move por desespero, mas por rendição. Não é o tamanho do pedido que impressiona Deus, é o espaço que você deixa para Ele agir. E quanto mais espaço você dá, mais Ele preenche. O coração que atrai o milagre não precisa entender o processo, apenas confiar no propósito. E quando essa fé se torna madura, o impossível deixa de ser sonho e passa a ser consequência. As bênçãos que o mundo não enxerga. Enquanto o mundo mede prosperidade por cifras, aplausos e conquistas, Deus mede por paz, propósito e obediência. Há bênçãos que não brilham aos olhos humanos, mas são joias aos olhos do céu. Elas não cabem em contas bancárias, nem se exibem em vitrines. São silenciosas, mas eternas. São as bênçãos que o mundo não entende porque não pode enxergar. O mundo valoriza o que impressiona. Deus valoriza o que transforma. Ele te abençoa não com tudo o que você quer, mas com tudo o que te mantém de pé. Às vezes, a maior bênção é a porta que não se abriu, a pessoa que foi embora, o emprego que terminou. Porque se tivessem ficado, te afastariam do propósito. Há livramentos disfarçados de perdas e milagres que só podem ser reconhecidos depois da tempestade. Essas bênçãos invisíveis são as que sustentam o justo quando o vento sopra. Enquanto os outros buscam segurança no que possuem, o Filho de Deus encontra estabilidade no que crê. É por isso que o mundo não entende a serenidade de quem tem fé. Não entende como alguém pode estar em paz, mesmo sem tudo estar resolvido. Mas a verdade é que a presença de Deus vale mais do que qualquer conquista que o mundo oferece. Jesus ensinou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Pobre de espírito não é quem tem pouco, é quem reconhece que tudo vem de Deus. Esse é o segredo da verdadeira prosperidade. Entender que a riqueza não é o que se acumula, mas o que se entrega. Enquanto o mundo corre atrás de brilho, Deus constrói valor. Enquanto o mundo busca reconhecimento, Deus planta propósito.
E enquanto muitos parecem prosperar sem limite, Deus está te ensinando a prosperar sem perder a alma. A bênção de Deus não se mede pelo que se tem, mas pelo que permanece quando tudo o resto se vai. Por isso, quando você olhar ao redor e achar que tem pouco, olhe para dentro. Talvez você tenha exatamente o que o dinheiro não pode comprar: fé, paz e esperança. E quem tem essas três coisas tem mais do que o mundo inteiro pode oferecer, quando a provação vira testemunho. Toda dor tem um propósito, e toda provação carrega dentro dela o germe de um testemunho. O que hoje parece castigo, amanhã se revelará como preparação, porque Deus nunca desperdiça lágrimas. Cada uma delas tem destino certo no seu plano. Quando o sofrimento é vivido em fé, ele não termina em desespero, termina em revelação. José foi vendido, traído e esquecido. Mas um dia o que foi ferida se transformou em autoridade. Quando ele reencontrou seus irmãos, ele não os acusou. Ele disse: "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Gênesis 50, 20. A provação o fez compreender que o que parecia o fim era, na verdade, o caminho para o propósito. O mesmo acontece com você. O que hoje te dói é o mesmo que te prepara para carregar o que pediste. A aprovação é o processo em que a fé deixa de ser teoria e se torna vida. Enquanto tudo dá certo, a fé é confortável. Mas quando tudo desmorona e você ainda assim diz, "Eu confio", o céu se move. É nessa hora que o invisível começa a trabalhar. Deus usa a dor para ensinar o que a alegria não conseguiria. A provação é o fogo onde o Espírito molda os que ele escolheu. O inimigo quer que a dor te defina, Deus quer que ela te refine. E há uma diferença enorme entre quem é ferido e se torna amargo, e quem é ferido e se torna sábio. A provação não veio para te quebrar, veio para te purificar. E quando ela terminar, o mesmo lugar onde você chorou será o altar onde você agradecerá. Toda grande história espiritual nasce do encontro entre a dor e a fé. Moisés teve que atravessar o deserto para descobrir o poder do mar se abrindo. Davi teve que enfrentar Golias antes de sentar no trono. Jesus teve que enfrentar a cruz antes da ressurreição. Não há glória sem ferida, não há vitória sem processo, não há testemunho sem provação. Por isso, não amaldiçoe o tempo da luta. A provação que hoje te cansa é a mesma que vai dar sentido à sua fé. Um dia, você vai contar essa história, não como vítima, mas como prova viva de que Deus nunca falha. E quando esse dia chegar, o inferno vai se calar diante da tua fidelidade. Porque quem suporta o processo com fé, não apenas vence, mas se torna o próprio testemunho do poder de Deus. A justiça invisível de Deus. Há uma justiça que os olhos não veem, mas o céu executa com precisão absoluta. O mundo parece injusto, porque o homem julga pelo agora, mas Deus julga pelo eterno. Ele não age no impulso da emoção, mas no tempo da verdade. Quando você vê o ímpio prosperando e o justo sofrendo, lembre-se, a história ainda não terminou. A justiça divina nunca falha, apenas não tem pressa. A palavra diz no Salmo 37, "Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho." Deus permite aparentes injustiças porque está revelando intenções. Enquanto o homem se exalta, ele observa o coração. O sucesso sem propósito é um teste, não uma vitória. E o sofrimento do justo, muitas vezes, é o palco onde Deus demonstra sua fidelidade. A justiça divina não precisa de aplausos, ela precisa de tempo. Ela se move no invisível. E quando o tempo chega, o invisível se torna inevitável. Aquele que te humilhou será testemunha da tua exaltação. Aquele que zombou da tua fé verá a mão de Deus te levantando. Porque a justiça do Altíssimo não falha e ninguém pode anulá-la.
Deus não se esquece de quem planta em lágrimas. Ele apenas espera o momento em que o fruto da tua fidelidade estará maduro para florescer sem risco. Há recompensas que não vêm quando você quer, mas quando você está pronto para não perder. E quando o juízo de Deus se manifesta, não é para vingar, é para restaurar. Ele não quer te provar certo, ele quer mostrar ao mundo que o justo nunca é esquecido. O silêncio de Deus não é indiferença, é preparação para uma resposta maior do que você imaginava. Você não precisa se defender quando o céu já decidiu te justificar. A justiça invisível está trabalhando mesmo agora. Ela não precisa de barulho, porque quando Deus age, até o tempo se curva. Um dia, você entenderá que cada injustiça suportada foi um investimento espiritual. E quando a justiça divina se revelar, não haverá amargura, apenas paz. Porque o que vem de Deus não vem para provar ponto, vem para cumprir propósito. E o propósito dele é sempre perfeito, ainda que demore, ainda que doa. O chamado para a fidelidade no deserto. O deserto é o lugar onde Deus separa os curiosos dos comprometidos. É fácil ser fiel quando tudo floresce, quando há aplausos, resultados e respostas. Mas a verdadeira fidelidade é provada quando não há nada. Quando o solo é seco, o silêncio é constante e o céu parece fechado. É ali, na ausência de sinais, que o caráter do fiel é lapidado. O deserto não é punição, é o laboratório da fé. Foi no deserto que Deus alimentou o povo com maná, mostrou sua glória a Moisés e formou profetas que mudariam a história. O deserto é o lugar onde o barulho do mundo se cala e a voz de Deus se torna audível. Ele tira o excesso, desarma o orgulho e revela a essência. Enquanto o mundo te esquece, o céu te observa, porque no deserto Deus não te testa para te reprovar, te testa para te promover. A fidelidade no deserto é o maior testemunho de amor que alguém pode dar. Quando você continua servindo, mesmo cansado, continua orando, mesmo sem resposta, continua crendo, mesmo sem ver, o céu escreve: esse é digno da promessa. Deus não está te ignorando. Ele está vendo se o teu coração o ama pelos benefícios ou pela presença. Porque há bênçãos que só podem ser confiadas a quem aprendeu a amar a Deus quando nada mais fazia sentido. O deserto revela se você é movido por emoção ou por convicção. Os que caminham por emoção desistem na escassez. Os que caminham por convicção florescem no meio dela. É por isso que o deserto é sagrado. Ele separa os que têm fé dos que apenas falam sobre fé. E quando a fidelidade é provada, Deus responde com abundância. Depois do deserto vem o Jordão, depois da fome vem a colheita, depois da espera vem o cumprimento. Deus nunca esquece quem permanece. O deserto tem fim e a fidelidade tem recompensa. O segredo é continuar mesmo quando tudo em você quer parar. Porque é no momento em que você pensa em desistir que o céu está prestes a liberar a promessa. Fidelidade no deserto é o selo dos escolhidos. É o que diferencia os que conhecem a palavra dos que conhecem o autor. E quando o tempo do deserto passar, o que hoje é prova se tornará honra. Porque o Deus que te viu firme na escassez será o mesmo que te exaltará na abundância. O dia em que Deus vira o jogo. Chega um momento em que tudo aquilo que parecia confusão começa a fazer sentido. O tempo da dor acaba, o silêncio se transforma em resposta, e o que era, espera se torna testemunho. Esse é o dia em que Deus vira o jogo. O dia em que o céu mostra que nunca esteve em silêncio, apenas trabalhando em silêncio. A justiça, antes invisível, se torna visível. A promessa, antes distante, se cumpre diante dos olhos. E aquele que parecia esquecido é o mesmo que Deus exalta diante de todos. O dia em que Deus vira o jogo não é apenas o dia da vitória, é o dia da revelação.
É quando você entende que cada lágrima foi semente, que cada não foi proteção e que cada atraso foi parte do alinhamento perfeito do propósito. É o dia em que você percebe que o inimigo usou para te ferir, Deus transformou em plataforma. E tudo o que foi motivo de vergonha se torna motivo de glória. Esse é o padrão divino. Ele permite o caos antes de revelar a ordem. Permite o vale antes da vitória. Permite a cruz antes da ressurreição. Porque só quem atravessa o deserto entende o valor da terra prometida. Deus não vira o jogo para te provar aos homens. Ele vira para mostrar ao inferno que a fidelidade ainda vence. Quando Deus decide agir, não há sistema, pessoa ou poder que impeça. Ele muda cenários, realinha caminhos e faz em minutos o que o tempo não pôde fazer em anos. Aqueles que zombaram do seu processo verão a tua constância se transformar em colheita. Aqueles que duvidaram do teu propósito reconhecerão a mão de Deus sobre você. Porque quando o Senhor decide te levantar, Ele faz de modo que ninguém possa explicar, apenas testemunhar. Por isso não amaldiçoe o tempo de espera. É Ele que prepara o terreno do milagre. E quando o relógio de Deus desperta, não há atraso que resista. Aquele que viu você chorar no oculto te exaltará em público. E o mundo entenderá que o sofrimento do justo nunca foi castigo. Foi o solo onde o céu cultivou a vitória. Então, quando esse dia chegar, não se orgulhe, agradeça. Porque o mesmo Deus que virou o jogo hoje foi o que te sustentou quando tudo parecia perdido. Ele virou o jogo não porque você merecia, mas porque você permaneceu. E é isso que o inferno não suporta, a fidelidade que não desiste. Declare em fé: eu confio no tempo de Deus, porque no tempo dele, tudo o que parecia perdido se torna prova viva de que o impossível é apenas o início daquilo que Deus decidiu cumprir. E quando ele vira o jogo, ninguém pode voltar o placar.